Olá, caros amigos, professor Leonardo Chaves aqui. Vou fazer uma abordagem uma análise aqui do edital do Tribunal de Contas do DF, lá de 2014, porque tem a iminência aí de publicação do edital de 2019. Vou passar pelos principais parâmetros que são, digamos, os mais importantes para que o aluno tome uma decisão agora, nesse exato momento, né, já que esquentou aí a publicação do edital. A gente sabe que pode haver algum tipo de mudança, mas a gente não pode adivinhar, ou pelo menos ter uma boa certeza de quando esse edital vai sair. A gente previa que esse edital saísse no dia de hoje, tá? No dia 13 de dezembro de 2019, mas o fato é que não saiu esse edital e eu resolvi fazer essa análise agora do edital de 2014, farei quando saiu de 2019, mas já é um parâmetro para você tomar algum tipo de decisão a partir de hoje, tá ok? Então, vou aqui abrir a minha apresentação, tá? No concurso de 2014, o que é que constava aqui? Vamos lá. Constava a prova objetiva conhecimentos básicos e específicos, né? 150 itens, ok? 150 itens, certo ou errado. E aí, né, mais a prova discursiva que a gente vai ver aqui à frente. A prova objetiva teve uma duração de 4 horas, tá? E foi aplicada no dia 27 de abril, no turno da manhã. Então, olha só, o que é a primeira coisa interessante que você tem que saber aqui? São 4 horas para você resolver 150 itens. Como é que ficaria essa conta aqui? Digamos que se você tem 4 horas, tá? Você tem, na realidade, 240 minutos. Menos, vou tirar 30 minutos de preenchimento do gabarito, tá? Mais banheiros, ok? Mais lanche, mais água, se for o caso. Então você sai da concentração ali nesses 30 minutos, te restam 210 minutos para você fazer 150 itens, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente fizer essa conta, a gente vai achar o quê? 1,4 minuto por item. Ou ainda, 1 minuto e 24 segundos para cada item. Nesse caso, eu tenho que saber o seguinte. Eu tenho que saber que as questões de português, de interpretação de texto, tá? As questões que envolvem cálculos e as disciplinas com maior grau de demanda pelo teu raciocínio, pelo tempo do teu raciocínio, como contabilidade, né, contabilidade geral, alguma coisa que envolva cálculo, a própria economia, né, que veio nesse concurso, são disciplinas em que você vai ter que passar por ela inicialmente, responder o que você sabe responder e, logicamente, o que não der para responder de imediato, pula e vai para outra. É um tipo de concurso que não se pode pensar na morte da bezerra, porque é muito pouco tempo para você ficar ali conversando com a questão. Ou sabe, né, e marca a questão de imediato, procurando os erros, logicamente, no CESP tem que ser feito assim, né, tem uma estratégia de você resolver uma prova de certo e errado, tá? E, em seguida, você voltar nessas questões para poder resolver. Então, o ideal é que você escolha 1, 2 disciplinas carro-chefe para você iniciar, para você ganhar concentração e ganhar confiança, né, nas outras questões. Então, começa por aquelas disciplinas que você domina mais, entre aspas, ou que você tem mais afinidade, e depois você volta nessas questões, tá ok? Então, vamos lá. E aí, depois a prova objetiva, 4 horas também. Lembrando que aqui foram 3 questões. Não deve mudar isso. Tá? Não deve mudar isso, imagino que não. Em 4 horas. A prova discursiva P3 valerá 50 pontos. Consistirá numa primeira prova discursiva com 2 questões, em até 20 linhas, acerca dos conhecimentos constantes do item 13.3, e uma redação de peça de natureza técnica de até 60 linhas, acerca dos conhecimentos constantes no item 13.3 também, de acordo com os modelos do Manual de Redação Oficial do TCDF.
ok? E aí, essa prova, no caso, ela pode valer, ela poderia valer aqui 20 pontos, né? 15 mais 15, que seria aqui 15 das duas questões, tá? E mais 20 aqui da peça técnica, fazendo aqui 50 pontos. Nesse caso aqui, também é importante você saber a respeito do rascunho, né? Você, na realidade, não fazer o rascunho, e sim fazer o esquema, tanto de linhas, ok? Como mais a formatação. Linhas mais a formatação. Beleza? Então, isso aqui, você escrever tudo o que você tem que escrever para depois fazer o passar limpo, talvez não seja o mais ideal num concurso dessa magnitude. Você tem que fazer uma esquematização do que escrever, posicionamento, fundamentação e situação que foi encontrada, tá certo? Situação que foi encontrada, o teu posicionamento e a fundamentação, nesse esquema você vai fazer uma formatação de como você vai responder ao quesito que foi solicitado, tá? E aí, as disciplinas que foram solicitadas na época, né, lembrar que na época houve uma retificação de edital, né, teve uma primeira colocação das disciplinas, o edital foi retificado e aí surgiram essas disciplinas aqui. Bem, se a gente for perceber, na realidade aqui são 80 itens, tá? E no específico 70. Só português eu acho que foram 15 questões, tá? Então português é uma disciplina que não vai sair, tá? É uma disciplina que não vai sair e que você tem que ter uma garantia de uma nota muito boa nessa disciplina. Ok? É claro que é mais complicado caso você não tenha uma... Eu, por exemplo, eu não tinha uma afinidade muito grande com português, com interpretação de textos. Enfim, não tinha lá uma... No caso do CESP, né? Não tinha lá uma nota para fechar a prova. Enfim, não tinha isso. Era uma nota muito boa, mas não era nota para fechar a prova. Então, bota uma meta para português, né? De 80 você tem 15, você tem quase 20%. Veja bem, você vai ter quase 20% de todo o conteúdo. Se a gente for tomar por base o número de disciplinas que a gente tem aqui, tá certo? 7, 8, 9, você tem 10 disciplinas. E em uma disciplina você tem 20% das questões, aproximadamente aqui 20% das questões, é claro que português vai ser uma matéria relevante para você. Tá ok? A gente tem um conjunto aqui de disciplinas também que merecem um destaque. E aí, no meu caso, na minha análise, um estudo mais estratégico, né? Não é para esgotar essas disciplinas aqui. Não dá para você esgotar um direito previdenciário, um direito civil, um direito penal enorme, né? Se o examinador quiser complicar, ele vai complicar alguma coisa nessas disciplinas aí, né? Direito processual civil. Se você não for da área do direito, né, e não tiver um certo aprofundamento aqui, eu faria um estudo mais estratégico, tá? Eu faria um estudo mais estratégico aqui nesse caso. E quando eu me refiro a estudo estratégico, logicamente eu estou falando da gente fazer uma análise, né? No caso, preditiva, mas não de garantia, tá? Uma análise preditiva. Como é que eu faço essa análise preditiva aqui? Olha só. Os bancos de questões, né, existem vários bancos de questões e esses bancos de questões utilizam as taxonomias. Digamos que 90% dessa taxonomia que são utilizadas pelos diversos bancos de questões, elas realmente estão falando a verdade. O que é isso? A pessoa que está lá fazendo o seu banco de questões, ela consegue identificar que aquele assunto é de atos administrativos. Por exemplo, tá? Enquanto uma outra questão lá de análise das demonstrações contábeis, ele está fazendo uma análise de liquidez. Então, ele consegue colocar dentro daquele assunto uma questão que realmente se refere àquele assunto. Isso é ter uma taxonomia adequada. Tá? Ele está colocando um assunto... uma questão dentro de um assunto adequado. Então, quando você vai lá fazer um filtro num banco de questões, qualquer que seja ele, e você encontra lá X questões de determinado assunto,
eu, Leonardo, entendo que você está diante de uma assertividade de no mínimo 90%. Porque não há como você acertar todas as taxonomias. E outra, uma questão pode estar dentro de mais de uma taxonomia. Atos administrativos, né, uma questão de atos administrativos, também pode estar dentro de organização do Estado ou algum tipo de questão de poderes administrativos. Tá? O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando você faz um filtro por assunto do número de questões que são cobradas daquele assunto, né, em determinada banca, e aí você tem que fazer o filtro banca e assunto, ele já está te dando um direcionamento do que mais cai. Então, tem algumas maneiras de você fazer isso aqui. Tá? Quando você pega 4 disciplinas dessa, você vai ter o quê? Assuntos, ok? Você vai ter assuntos. E aí, você tem que colocá-los de maneira, por exemplo, com o maior número de questões. Tá certo? E aí você vai dizer que, por exemplo, né, essa questão é a primeira com o maior número. É um assunto que tem o maior número de questões. Esse aqui é um segundo maior número, um terceiro maior número, um quarto e um quinto. Fazendo aqui digamos que aqui tenha 100, 90, 80, 70 e 60. Tá? Se você pegar aqui 20%, eu vou estudar 20% de cada assunto. E aí você estuda aqui, ó, 20 questões desse, 20 desse, 20 questões desse, 20%, tá? 20%, ok? 20%. No caso aqui vai dar o quê? 20, 18, 16, 14 e 12, tá? Aqui é só um exemplo. Se você pegar esse parâmetro de 20% das questões de cada assunto, tá? É um parâmetro. Agora, tem assunto que não tem questão suficiente para você também aplicar esse percentual de 20%. Né? Você tem um assunto com 5 questões, você bota 20% de 5, vai dar uma questão ali você vai estudar. Então, utiliza as 5. Tá? Então, você tem que pesar como você vai estudar isso. Ou estuda os principais assuntos e deixa outros para trás. O que a gente observa? O que eu observo que as bancas fazem? Elas tentam pulverizar o máximo possível de questões em todos os assuntos, que constam do edital. Ele pulveriza. Contudo, existem assuntos que não vão ser cobrados. Tá? Existem assuntos que não vão ser cobrados. E, então, você pode fazer um estudo preditivo, sem, no entanto, contar com essa garantia. Mas é um parâmetro que você leva para você. É melhor do que não ter parâmetro. Ok? Então, você pode fazer aqui tanto análise de assuntos, fazer um corte, né? Só vou estudar os 3 primeiros. E assumo o risco, né? Você pode fazer tanto nas questões como número de assuntos. Tá? Eu tenho aqui os 5 assuntos mais bem cobrados e faço um corte. Só vou estudar daqui para cá, ok? Os 3 mais cobrados dentro de cada disciplina. Tá? Alguém tem dúvida que se vier de direito civil, a parte mais nova do direito civil vai ser cobrado? Não tenha dúvida disso. Emendas constitucionais recentes serão também cobradas, não tenha dúvida disso, ok? E assim sucessivamente para cada questão. Lógico, veja bem, é mais interessante que você invista uma semana fazendo isso, fazendo esse planejamento, tendo um norte de como você vai fazer essa estratégia, do que você sair rachando, estudando tudo que vem pela frente, tá? E não ter um retorno, né? Não ter um retorno sobre esse estudo tão grandioso e tão válido como você teria se tivesse feito essa análise mais apurada, mais estratégica. Tá? Já aqui no conhecimento específico, tá? Eu citaria aqui a análise das informações, tá? Mas ou aqui na específica, ou ainda aqui na básica, tá certo? Ou no conhecimento básico, ou no conhecimento específico. E não vejo motivo para retirada de alguma disciplina dessa aqui desse conjunto de
disciplinas. Nós temos aqui disciplinas muito densas, tá? Como economia, como contabilidade geral, e que eu também faria um estudo estratégico caso essas disciplinas continuassem no meu edital. O que é o estudo estratégico? É você pegar um número X de questões de cada assunto, elencando esse assunto no seu nível de prioridade que até o momento foi cobrado nessa disciplina, tá? O que vem sendo cobrado mais em economia nos últimos tempos nos concursos da Banca CESP? E você vai ter um parâmetro, você vai ter uma análise desse dado para poder fazer uma predição do que vai cair. É garantia? Não é garantia, mas é um estudo inteligente que você pode fazer para as outras, tanto para qualquer disciplina, aquelas disciplinas mais densas que você leva um tempo de maturação maior, como aquelas que são extensas e que você não tem um domínio muito profundo. Tudo bem? Então é isso. A gente tem aqui ainda um parâmetro, tá? Nós temos aqui cenários, digamos assim, né? Alunos com alguns cenários, o 1, o 2 e o 3, ok? Fazer aqui brevemente. Esse aluno que está vendo todo o edital já é um cara tarimbado, né? Já viu bastante. Esse aqui está no meio do caminho, algumas disciplinas ele já estudou tudo, outras ele está chegando lá. E aqui é o iniciante. Tá? Esse camarada aqui, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que continuar fazendo muitas resoluções de questões até a data da saída do edital e depois ele tem que traçar uma estratégia para as novas disciplinas, ok? Agora aqui, meu amigo, ó, resolução de questões até o talo. Resolução de questões até o talo. Quem está no meio do caminho também tem que ter muita resolução de questões, contudo, tem que ter um tempo, ele tem que maturar isso, né? O concurso esquentou, então ele tem que ter um tempo de estudo mínimo, tá? E ele tem que ser mais estratégico. Como? De que maneira? Ele vai deixar de estudar alguma coisa, ele tem que deixar alguma coisa para lá, deixar de estudar alguma coisa, ou a própria disciplina inteira, ou alguns assuntos, né, para que ele possa focar somente naqueles mais relevantes. Ele tem que estudar o que mais cai, e aí ele tem que fazer essa análise de questões, como eu falei antes, no banco de questões, tá certo? E ele vai ter que fazer também a seleção de quantidade de questões por assunto. Eu faria isso. Tá? O iniciante, aí é o seguinte, ele muito possivelmente ele não será competitivo. Muito possivelmente, é uma grande probabilidade. Agora, se ele tiver um tempo razoável para estudar todo dia e ele fizer esse estudo estratégico aqui, ó, tá certo? Se ele pegar esse estudo estratégico e trouxer para cá, para ele, tendo um tempo muito grande, possa ser que ele chegue na prova com algum tipo de competição com outros alunos, tá? Mas o fato é que tanto aquele aluno que já está bem adiantado, como aqueles que ainda estão pelo meio do caminho, têm plenas chances de ser competitivo nas próximas 10 vagas aí para auditor de controle externo do TCDF. Em outro vídeo, eu vou falar também um pouco sobre peça técnica e redação, e aí a gente vai aguardar a saída desse edital para ver as particularidades que vão ser trazidas nesse documento, tá? Forte abraço e até a próxima.